Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então vocês viram aí um pouco do som que o Dual Gun faz, né? Pedalzinho aí da Demon FX. E, bom, isso aqui é cópia da cópia da cópia, então hoje eu trouxe aqui para testar esse pedal aqui que é um Dual Overdrive, tá? Então assim, no canal A gente tem uma simulação aí de um amp valvulado, meio que no limite aí, meio que bem topado, mais aberto, dinâmico, né, com um drive de base. E no canal B aí, na esquerda de vocês, ele simula aí um estágio de amp um pouco mais pesado. Tem um pouco mais de ganho, de corpo, compressão, a gente percebe uma boa compressão, e é bem legal para solo. Tanto é que eu ativei ali o canal B quando eu fui fazer a puxada ali, fui dar uma aquecida no solo, né? Bom, aqui o pedal é muito simples. Para os dois lados aqui, tanto o lado A quanto o lado B, a gente tem os botões de volume, né? Tem a questão do tone, onde a gente regula ali entre mais grave e mais agudo. Tem esse botão grande aqui, onde a gente controla a questão do drive, então a gente deixa o pedal mais dinâmico ou menos dinâmico, né? Você aumenta ali a saturação, tá? Então são controles muito simples aí que ajudam a gente na hora do vamos ver. Esse pedal é um pedal bem versátil, a gente consegue colocar ele tanto na entrada da cadeia, quanto oscilar entre segundo, terceiro pedal da tua cadeia aí. Ele é bem dinâmico aí. É um overdrive que serve para somar com muitos outros, casa bem com vários pedais. Testei aqui com o que eu tenho e deu boa, tanto na frente quanto atrás de uns drives mais pesados aí que você pode estar ativando para solo, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho um som limpo. Tanto da ponte, agora do braço. Vou ligar aqui o lado A, reduzir um pouco o ganho aqui para a gente testar e testando ele. Bom, ganho no zero. Deixa eu mexer aqui no tone dele, deixa eu reduzir aqui. Um bom sustain, né? Vamos lá, aumentando um pouco o tone aqui, drive no zero, vou botar no máximo aqui, ver o que fica bem mais estridente. Deixa eu baixar o volume. Fica bem estridente aqui, questão de agudo. Dá o respeito na dinâmica, vou tocar mais baixo. Vou tocar mais forte agora. Bem legal. Deixa eu subir aqui, deixa eu colocar o tone aqui no meio. Ver se a gente consegue subir mais um pouco aqui. Toquei forte. Deixa eu tocar aqui com uma dinâmica mais fraca. Deixa eu aumentar aqui.
aqui o ganho agora. Vou botar na metade, reduzir um pouco do volume do tone. Aqui já começou a saturar, eu estou no captador do braço e dá para ponte agora. Aqui ele fica bem médio, bem médio. Deixa eu subir aqui o tone. Reduzir um pouco o volume. Captador da ponte. Legal. Deixa eu colocar no meio aqui e aumentar o ganho do drive aqui no máximo. Sem ele, com ele. Como é que fica o captador do braço? Para mim aqui já saturou muito. Deixa eu voltar um pouco ele aqui. Como é que ele sai um pouco mais agudo. Eu vou colocar o drive aqui e o volume mais fechado. Gostei, aqui já ficou legal. Então com o tone mais o tone topado no máximo, vamos ver como é que fica. Aí já tem que reduzir um pouco o volume aqui. Reduzir ela para metade aqui, como é que fica? Tá. E aqui, pessoal, deixa eu voltar ele para uma configuração legal aqui em que a gente possa dar uma conferida. Que seria uma configuração que eu usaria. Reduzir um pouquinho o volume aqui. Colocar um pouquinho de reverb ficaria bem bonito. Essa chave, ela corta os agudos. Vamos ver aqui, ó. Lado fat a gente tem menos agudo, no caso ele fica mais grave. Aqui no meio você tem um pouco mais de edição. Então, olha só, todo para a esquerda, no meio,
tudo para a direita. Você tem toda a opção de agudo aqui para o lado direito. Vamos lá. Ele, diferente de outros pedais aí do overdrive, ele não tem a chavinha que a gente consegue mudar a posição, né? Talvez colocar aí o meu sinal vindo primeiro do A para o B, e quando virasse essa chave, o meu sinal entrasse primeiro pelo B e viesse pelo A e seguisse minha cadeia, né? Ele não funciona assim, a gente não consegue inverter. O sinal ele só entra pelo A, passa pelo B e segue pela tua cadeia de sinal. Esse é um ponto que poderia ter aqui, para deixar o pedal bem mais completo. Canal B. Esse aqui já é um pouco mais pesado. Vamos colocar ele aqui no médio. Deixa eu reduzir um pouco o volume. Colocar o tone no meio. Muito bom, gostei. Esse drive eu gostei. Tem dinâmica. Vamos ver se ele tem dinâmica aqui. Vou ficar mais forte agora. Gostei da dinâmica. Vamos aumentar aqui um pouco mais o drive. Deixa eu diminuir o volume. Só para você entender como é que tá a ação dele. Vamos, o amp limpo. E o canal B ligado agora. Bem legal, bem versátil. Pela proposta, ele ficaria seria o drive mais pesado para solo. Senti um pouquinho de falta do grave. Deixa eu reduzir o tone aqui. Já a chave aqui funciona da mesma maneira. Pro lado do FET, aqui todo para esquerda, a gente tem o poste, então vai ficar mais grave. No meio. E todo para a direita, mais agudo. Então é um pedal que tem muito médio, né? Muito médio, então depende do que você somar. Como ele simula uma coisa mais valvulada, vai ter muito médio, bem encorpado. Deixa eu mudar bem aqui para reduzir o drive e mudar para o meu captador do braço. E a dinâmica aqui, palhetada fraca. Palhetada forte. Tocando mais fraco. Tocando mais forte. A dinâmica dele é bem boa. Vamos testar com um pouquinho de reverb aqui.
Isso com o captador do braço. Vamos para ponte. Mais aqui o drive, vamos ver como é que fica. Aqui para deixar um pouco mais para um lado de um solo, não sei. De drive, vou reduzir um pouco o tone, deixa eu colocar o tone no meio e reduzir um pouco o volume. O meu amp sozinho com o reverb ficaria assim. Drive no meio. Corte de agulha. Consegue. Um pouco mais aqui de drive. Deixa eu colocar no meio e deixa eu reduzir o volume, ver que a gente consegue aqui. Eu vou adicionar todo o agudo aqui. Vamos ver como é que fica.
E agora vamos testar os dois, né? Deixa eu ver como ficaria aqui. Poderia reduzir o drive do A e o B eu colocaria aqui no meio. Vamos ver como é que se comporta aqui e a gente vai ajustando. É agressivo, muito bacana para solo. Os dois combinaram muito. Então deixa eu até exagerar um pouquinho mais aqui. Muito bacana. Deixa eu ver, exagerando um pouco mais no ar. Deixa eu ver qual a reação que ele tem. Definição ainda. Deixa eu reduzir aqui. Vou colocar aqui nessa posição e deixa eu exagerar no B. Como ficaria? Eu não sei se adicionando um pouco de... levando o tônio mais para o lado aqui do agudo, se ele ficaria legal. Deixa eu reduzir de novo, voltar aqui. Deixa eu ver a definição que eu tive aqui com o A. Vamos ver. Aqui um pouco mais. Eu não gostaria muito de aumentar ele não. Ele ficaria mais aqui na metade no caso de um terceiro estágio, né? Faria do A o primeiro, o B um segundo e os dois juntos no terceiro estágio, mas eu aumentaria aqui o A. Eu entendi que houve mais definição. Deixa eu colocar aqui um pouco, acho que onde estava. Deixa eu testar aqui. Esse médio agudo, na minha opinião. Então, tipo assim, até aumentando mais o A, para dar uma incrementada aqui. Eu entendi que por ele estar empurrando o B, quando ele está no nível de drive baixo, aqui, e eu aumento o B, é como se o sinal viesse líquido daqui e o B sujasse, embolasse. Então eu deixo o B dando um peso na frente, mas eu empurro aqui mais com o drive. Então eu empurro o B com o drive porque o A ele tem mais saturação, né? Que o A é como eu comentei,
Comparado aqui a um Marshall e tal, um amplificador ali valvulado, com um pouco mais de ganho, um pouco mais pesado, né? Então ele ficaria assim, ó. De agudo ou desse lado, musical aqui, né? Então é isso, pessoal. Testamos aí um pouco do Allgun. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, dá um like, tá? Trouxe aqui um teste muito rápido, muito básico. Toquei um pouco com ele para vocês verem. E é um pedal bom. Em vista de um custo-benefício aí, é muito acessível. Esse pedal, na data aí do dia 4 de dezembro de 2025, é um pedal que custa aí uns R$460. É um pedal que é uma cópia de um original, né? Que é um muito famoso do FX, é o Revival Drive, uma coisa assim. Eu vou ver se eu consigo colocar aí na imagem para vocês. Mas é uma cópia dele, então muito mais acessível. Você tem um som muito legal, muito bacana de verdade. Gostei da parte do sustain do pedal também. E tem que ver aí se a sua proposta, se você gosta desse tipo de timbre, né? Mas é bem versátil. Se é full blues, se é full rock, se é full pop, né? Então você consegue usar ele para muita coisa aí, tá? Então, pessoal, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou, qual dos dois drives você achou mais interessante. Se o B teve uma influência negativa dentro do pedal, entendeu? Dá uma comentada aí no que de repente faltou nesse pedal, como na minha opinião foi a chave aqui no meio, né, em que a gente pode inverter a ordem dos pedais que o sinal passa, tá? Achei muito interessante. Esse pedal também não é um pedal pelo valor, ele entrega um resultado, um timbre muito bom, e é uma ótima opção. Você tem já dois tipos de drive num pedal só, então isso é muito bom. Eu tenho aqui um muito acessível, que é o Double Barrel da Leroy Rock, que ele é bem versátil, o Dual Overdrive também. Gosto muito de tocar nele, só que tem um dos lados em que eu sinto um pouco de falta de ganho, né? Em que embola um pouco. E no caso desse pedal aqui, eu achei que o drive do B não é o meu caso no outro pedal. Só que no caso dos dois, ele é um pouco mais sujo, e se a gente exagerar nele, a gente perde a definição do timbre. Mas é isso aí, depende da proposta do som, do que você vai tocar. E eu toquei com um pouco de reverb aqui, para mostrar como é que ficaria a ambiência. Seria interessante testar com pitch, testar com um oitavador. Deixa aí nos comentários que a gente faz o teste, ok? Mas por agora é isso. Brigadão, se inscreve de novo, dá uma força aí, tá? Que a gente vai estar trazendo aí uns outros pedais, uns outros equipamentos aí para a gente estar conversando sobre e dialogando, beleza? Qualquer dúvida, manda aí embaixo, escreve. Obrigado, pessoal. Abraço.